Fala, nação, vocês não vão acreditar no que a Globo mostrou hoje, está imperdível. Marcos Leonardo no Flamengo? Tudo sobre Marcos Leonardo no Flamengo. O time do Al Hilal já deseja liberar o atacante, pois fez a contratação de Karim Benzema. Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Hoje tem Brasileirão, o Flamengo pega o Internacional no Maracanã às 7 horas da noite. O time está em busca de recuperação, depois de 3 derrotas seguidas na temporada. Vou chamar a Ana Flávia Nunes, tá no Maracanã, vai falar com a gente um pouquinho mais sobre essa situação do Flamengo, né, Aninha? Tá precisando dessa vitória. Pois é, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo precisa de uma vitória para começar a se recuperar nesse começo de temporada, também para dar uma resposta para a torcida, que há bastante tempo não via uma sequência de 3 derrotas do Flamengo, né? Isso não acontecia desde 2023. E por falar em torcida, até amanhã de hoje, mais de 43 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Eu tô vendo até que tem um pessoal fazendo questão de dar um tchauzinho pra gente aqui, ó, no Globo Esporte. Então são mais de 43 mil torcedores que vão vir hoje à noite ao Maracanã para esse jogo. E para essa partida de hoje, o técnico Felipe Luiz deve ter praticamente todo o elenco à disposição, tá? As principais, na verdade, os desfalques, as exceções são o Jorginho, que vai cumprir suspensão hoje, porque ele foi expulso no primeiro jogo do Brasileirão na semana passada, e também o Saúl, que continua se recuperando da cirurgia no tornozelo, no calcanhar, que ele fez no dia 9 de janeiro. Vamos dar uma olhada, então, no provável Flamengo que deve ser escalado hoje? Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí, do meio para frente, o time deve ser igual ao time que começou o jogo contra o São Paulo. Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha e também o Pedro. A gente lembra que hoje vai ser o encontro do Lucas Paquetá com uma torcida pela primeira vez em casa, no Maracanã. Então também há muita expectativa com relação a isso. E agora há pouco, a equipe do Flamengo almoçou, está lá no Ninho descansando um pouco, faz um lanche às 3 da tarde e depois, às 5h10, vem aqui para o estádio para esse jogo de logo mais, Débora. O esporte, aliás, foi visitar a ilha aqui no Rio, onde o Lucas Paquetá cresceu, a Ilha de Paquetá. Por lá está todo mundo muito feliz com a volta do jogador para o Flamengo. A calma e tranquila Ilha de Paquetá. Aqui o ritmo é mais lento, no embalo das pedaladas. Bairro charmoso do Rio de Janeiro que está um pouco mais agitado nos últimos dias. Para chegar até a ilha, pegamos a barca que sai da Praça 15, no centro do Rio. 1 horinha de trajeto pela Baía de Guanabara, percurso que o Lucas Paquetá fazia na infância. Chegar na ilha é um lugar mais tranquilo, devido também não ter carro, moto, então é um climazinho de paz, né, de tranquilidade. É o flamenguista que não conhece Paquetá, tanto o jogador como o lugar. E a dancinha dele consegue fazer, sabe fazer? Não. Passei da idade, eu tô meio fora. É a jogadinha do Paquetá, tem que jogar o ombrinho assim, ó. De forma. Oi, colega! Tá boa? Flamenguista? Com licença. Pode entrar? Estamos aqui dando uma passeada para conhecer a Ilha de Paquetá e saber se vocês estão felizes com o retorno do Lucas, hein? Com certeza. Só faltou ele acertar aquele gol, né? Inacreditável! Vamos ver a foto da Antonella aqui. Se ela tem mesmo uma foto com o Lucas Paquetá. É eu e meus irmãos. Vocês são os irmãos. Qual que é você nessa foto? Ai, é de rosa! Olha que pequenininha. Além das bicicletas, esses carrinhos elétricos transportam os moradores e visitantes. Há 20 anos o Beto trabalha como condutor aqui na Ilha de Paquetá. Você já transportou o Lucas ou a família dele? Já, muitas vezes. Já levei ele em casa, já fui buscar para pegar a barca. Tenho uma relação boa com ele, sim. Aqui, no caminho para a Praia da Moreninha, onde você vai levar a gente, não tem como não parar nesse local, porque é muito emblemático para a história do Lucas, né? Sim, com certeza. E ele brincava aqui com os colegas dele, da época, jogavam um joguinho contra aí. Molequinho jogava bola aqui. Com certeza, já brincava aqui já, com certeza. Quando garoto, o Paquetá se aventurava como guia turístico na ilha. É aqui onde eu me apresentava, dizer que eu ia apresentar as paisagens. E aí falava sobre a placa, sobre a história da pedra, né? Mostrava pra galera a Pedra da Moreninha. Gente, lindo isso aqui, hein? Muito bonito. Ó, nesse passeio aqui pela Ilha de Paquetá, não tinha como a gente não parar nesse lugar. Pelo menos pra dar uma olhadinha, viu? Rua Adelaide Alambari, 268. Lá no fundo tem uma porta, um portãozinho verde lá.
a casa que o Lucas Paquetá cresceu, viveu boa parte da infância e certamente jogou muito futebol aqui por essa rua. Um lugar bem importante e emblemático na história dele aqui. Pertinho da antiga casa do Lucas fica a casa da primeira professora do jogador, a tia Marli. O avô era quem levava, o avô era quem buscava e vinha aqui, combinava o horário de aulas e combinava as provas que ele tinha que fazer, a matéria, tudo, né? A escola também ajudava. Vem pra cá, Paquetá, visitar a tia Marli, tá com saudade. Tia Marli, tô morrendo de saudade de você. Um beijo. No Maracanã, às 7 da noite, a bola rola para Flamengo e Internacional. E um Flamengo que também vem nesse início de temporada com algumas questões que são muito levantadas por quem analisa futebol, mas também pelos torcedores, porque vem aí de 3 derrotas seguidas. Teve o título da Supercopa que ficou com o Corinthians, que soube entender muito bem, né, as fragilidades desse Flamengo nesse início de 2026 e vai em busca de uma vitória. O Felipe Luiz mesmo falou que esse jogo contra o Internacional é um jogo para ganhar. Bom, vamos lá. Vocês acham que o planejamento do Flamengo poderia ter tido algo de diferente, pensando num retorno antecipado desses jogadores que voltaram numa emergência por causa do Campeonato Carioca? Ou não? Vocês acham que agora, do jeito que tá, não tem mais o que fazer, com a roda andando, eles vão ter que resolver essas questões? O que tu acha, Mansur? Qual é a questão? A gente está falando de um Flamengo. O Flamengo até teve, se você fizer a conta, alguns dias a mais de férias em relação a outros clubes. Mas... Ao próprio Corinthians. Mas o Flamengo teve Mundial de Clubes no meio do ano, ou seja, os jogadores não tiveram a pausa que outros clubes tiveram. E o Flamengo tem a perspectiva meio de ano de ter mais jogadores convocados à Copa, que não vão ter também toda essa pausa, do que outros. E você precisa completar as férias dos jogadores. Então, esse é o primeiro ponto. O Flamengo termina a temporada tarde, 3 dias antes de Corinthians e Vasco, mas termina tarde, por causa do Intercontinental, e o Flamengo se planeja, como nos outros anos, para iniciar com o Sub-20. Quando você ia dar descanso a esses jogadores? Em algum momento eles precisavam ter as férias e precisavam. É direito do atleta, inclusive. Isso tem a ver com saúde, tem a ver com mental, tem a ver com uma série de coisas. Se poderia ser alguns dias a menos, o fato é que, provavelmente, no planejamento do Flamengo não estava o Sub-20 não conseguir pontuar ou pontuar tão pouco quanto pontuou. E aí você gera um outro problema nessa cadeia, que foi antecipar a volta dos jogadores a campo num jogo que não estava previsto, que era o jogo com o Vasco, onde o time até fisicamente se mostrou muito forte ali, mas provavelmente isso tem uma consequência mais adiante. Então, assim, é difícil falar que poderia ter feito diferente. Você tem um número de dias, você tem compromisso a cumprir com os seus atletas e você tem competições começando muito cedo. O que mudou e criou algum tipo de turbulência é que o regulamento do Campeonato Carioca colocava o Flamengo contra a parede se o Sub-20 não pontuasse. Se o Sub-20 não pontuou, o Flamengo se viu numa situação que poderia ser constrangedora do rebaixamento e precisou fazer mudança. Esse é o ponto que eu acho que precisa ter um ajuste nesse calendário que melhorou, mas é preciso ter cuidado em algumas questões que os grandes estão sendo submetidos nesse início de ano. Eu queria que você puxasse essa palavra, calendário, que eu queria trazer para o debate aqui. A nossa discussão antes era um calendário muito apertado. Vai dar uma folga com esse calendário iniciando em janeiro. Eu acho que daqui a pouco a CBF, se tiver como em conjunto com as federações, vão ter que criar um tipo de competição que tire os times da Série A. Ou estadual, não colocá-los contra a parede de rebaixamento, Ou entrar numa fase... Exatamente, porque isso que aconteceu com o Flamengo agora, daqui a pouco pode acontecer com o Inter, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Curitiba, com o Atlético, com o Remo, enfim, com a equipe que estiver disputando o estadual. Por exemplo, o Remo, não sei o que aconteceu, se mudaram ou não, mas tem um jogo quarta-feira e quinta-feira. Isso, quinta-feira. 24 horas depois. Quanto área de Marabá. Eu acho que a nossa próxima discussão em relação a calendário vai ser tentar achar alguma coisa que aí, quem é da CBF estudou muito para isso, né? Para ver a questão da logística. A gente evoluiu, tenho dito aqui. Evoluiu. Gostei muito também. Tem mais jogo para os pequenos, tem menos jogo para os grandes. Está aumentando. Andamos para frente. Exato. Mas a gente, agora, olhando a prática, e aí as federações vão precisar participar, porque alguns regulamentos meio que sequestram os clubes em dado momento. Você, ou você faz com que eles abandonem e aceitem todas as consequências, sim, que por vezes podem ser até uma marca histórica que ninguém precisa obrigado a estar disposto a lidar com elas. Em São Paulo, os grandes jogam mais clássico do que todo mundo. Exatamente. Né? Você dividiu os potes, mas os grandes são obrigados a jogar com todo mundo do pote 1.
torna o caminho mais difícil. É uma série de questões que vão precisar ser vistas. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ele falou justamente sobre o planejamento em uma entrevista que ele deu aos nossos colegas do GE. Globo, de forma exclusiva, e a gente vai acompanhar um trecho agora. Vamos lá, eu acho que isso não impactou em nada, porque nós nunca podemos saber se o planejamento inicial ia resultar, não é? Não podemos falar sobre isso. Aquilo que podemos dizer, e aí não é culpa de ninguém, é culpa do sucesso do Flamengo, é que esta época, e do sucesso do Flamengo e da loucura que é o calendário brasileiro, é que este ano ia ser difícil o início de temporada, porque nós estivemos a competir ao mais alto nível até muito tarde e não havia forma de voltarmos mais cedo, não havia forma. O voltar mais cedo, isso sim, ia impactar no resto da temporada. Em relação a isso, não houve nenhuma interferência do Presidente naquilo que é o dia-a-dia do futebol ou não. Houve, o Presidente é o Presidente, todas as decisões passam por ele e houve uma discussão saudável entre o futebol e o Presidente, onde ele explicou as razões dele, o que isso impactava para ele, já disse essa palavra uma série de vezes, impactar, mas o que isso fazia para ele, o facto de nós não estarmos bem no Carioca. Também é verdade que nós achávamos, naquilo que era o nosso planeamento, que íamos estar bem melhor no Carioca do que achávamos que menos 4 pontos íamos ter, nessa altura, jogando com a equipa sub-20. Recordar que a primeira prestação da equipa sub-20 é muito boa e não ganha porque o Wallace falha 2 ou 3 golos de baliza aberta. Se calhar aí tínhamos mantido o planeamento. São circunstâncias do futebol e nós não levamos como nenhuma intervenção do Presidente na área do futebol. Não, ele explicou as razões dele, nós explicámos as nossas razões e chegámos todos à conclusão que o melhor seria o time principal voltar quando voltou com o Vasco. Muito bem, já vamos direto olhar a escalação provável. Vai botando aqui, por favor, diretor, e o Mansur completa. Uma última questão. É verdade que o calendário mudou de estrutura, mas isso aqui é uma coisa que ninguém no Brasil está conseguindo resolver. Essa transição do ano vencedor para o ano seguinte. Isso está virando uma coisa, tradição do futebol brasileiro. 22, o Flamengo ganha as Copas, Libertadores e Copa do Brasil no fim do ano. O 23 do Flamengo é muito ruim, tem uma troca de treinador e tem as competições muito cedo, Recopa, o Mundial de Clubes que foi no início de 23 e o ano de 23 do Flamengo vira um caos. 23 é o Fluminense campeão da Libertadores, o início do ano seguinte o Fluminense apressa os processos porque queria ganhar a Recopa, porque era a LDU, que a arquibancada queria, o time fisicamente sentiu, caiu o Diniz, e o Fluminense teve um 24 que ele brigou contra o rebaixamento. 24 foi o Botafogo campeão. O 25 do Botafogo, o ano vai começar mais tarde, vai aceitar as derrotas iniciais. O 25 do Botafogo também não funcionou. E agora 25 o Flamengo. Cada um tem os seus problemas particulares, mas o que une esses pontos? Quase ninguém está conseguindo administrar, tendo dificuldade de administrar a transição de um ano de conquistas para as obrigações muito cedo no ano seguinte, no Brasil. As competições estão terminando tarde, né? E aí o jogador tem menos férias, você faz um planejamento para jogar com o seu sub-20. O sub-20, que é natural, pode não dar resultado. E pode oscilar. Jogadores de base, em formação, jogando contra jogadores profissionais, jogadores que estavam jogando a Série B o ano passado, tem uma certa dificuldade e não corresponde. Você acelera o processo e traz o seu time. Isso tem uma consequência. É porque no meio do ano a gente vai ter uma pausa. Mas especificamente falando do Flamengo, o Mansur, a gente estava falando aqui fora do ar, né, Kelly? Alguns jogadores do Flamengo estarão na Copa do Mundo, não terão essa pausa. E aí? Como é que vai ser o outubro desses jogadores que não vão ter pausa? É difícil. Fazer futebol é difícil. Não é fácil equilibrar os pratinhos, né, minha gente? Olha aqui, no nosso telão já a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Internacional. A gente tem no gol Rossi, já uma dúvida ali na lateral direita, Emerson Royal ou Varela. E na zaga, olha só a dúvida, Vitão ou Léo Ortiz. Acho que pela primeira vez, de uma forma mais forte, assim, nas especulações e nas apurações, a gente vê o Vitão, de repente, ganhando espaço na vaga do Léo Ortiz. Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar e Everton Araújo.
Mais pra frente, Plata, Carrascal, Cebolinha ou Arrascaeta e Pedro. O que vocês acham, gente? Que de repente nesse jogo pode haver o reencontro do Vitão com a sua antiga equipe e ele como titular? Tentando fazer uma leitura, assim, a gente não sabe quais vão ser as opções do Felipe dentro dessas dúvidas. Se vier o time com o Royal, com o Vitão, Everton Araújo, Cebolinha, a gente aparentemente é uma aposta em quem nesse início de ano mostrou mais vigor. Talvez não seja tecnicamente, num elenco tão forte, todos os jogadores têm as suas qualidades, mas talvez não seja o time que está no imaginário do torcedor como o maior conjunto de recurso técnico do Flamengo, mas parece que é o time com mais vigor. Talvez uma aposta em tentar competir nesse início, enquanto outros jogadores que precisam ganhar um pouco mais fisicamente, mas também precisam de minutos jogando, vão entrando mais gradativamente. Pode ser essa a opção da comissão técnica, tendo em vista que o fim de semana teve um jogo que terminou sendo desgastante. Quem ficou em campo jogaram 10 jogadores metade do tempo, né? Tá com o Mansur nessa? Será que os mais bem preparados fisicamente serão os escolhidos? Sem pensar naqueles grandes nomes. O Jorginho tá suspenso dessa partida. Foi expulso, então deixa esse espaço também só para o torcedor que eventualmente pode não estar se lembrando disso. Mas daqui a pouco é isso, ele vai apostar em quem fisicamente está melhor. Assim, em questão de competição, assim, eu acho que seria até errado da minha parte dizer que o Flamengo não competiu. Não é isso, eu não quero passar, né, transparecer que o Flamengo não competiu contra o São Paulo, não competiu contra o Corinthians. Muito pelo contrário, competiu. Só que eu não consigo competir da maneira que a gente espera que o Flamengo compita. Então, assim, eu acho que para um jogo amanhã, no Maracanã, que está tendo um apelo para a torcida, né? Eu vi que as estimativas já venderam mais de 50 mil ingressos. Vai ter o Maracanã lotado. O Flamengo vem de 2 derrotas. Eu acho que amanhã é um jogo para você... Eu sei que a torcida do Flamengo gosta mais do futebol, aquele mais elaborado, mas amanhã é um jogo para se ganhar, não importa como. Eu acho que competir, tentar se impor fisicamente em cima do Internacional, essa escalação faz para mim sentido. Por mais que o Everton Araújo seja o substituto natural do Jorginho, né? Eu acho que aí a gente pode debater a questão das escolhas do Felipe para o Corinthians. Eu acho que faltou, na minha opinião, ele iniciar com um jogador mais agudo de lado de campo. Com a escalação do Corinthians, a gente já conseguiu, claro, né? A gente viu a escalação uma hora antes, né? Mas o Felipe tem que trabalhar todas as opções, todas as variações que o Corinthians poderia ter. Eu acho que faltou um cara de lado, um cara de profundidade, que agredisse aonde tinha que agredir. Eu acho que o meio foi justamente onde o Corinthians conseguiu ganhar do Flamengo naquele primeiro tempo. Assim, a escolha, especialmente Arrascaeta e Pedro, eu acho que ele imaginou que ele ia lidar com o desafio da marcação individual. Sim. E aí Arrascaeta e Pedro, juntos, ele criou algo parecido com o que tinha funcionado, por exemplo, no Palmeiras, no Maracanã. O Flamengo até nem foi o dominante no jogo, mas constrói as suas oportunidades, fazendo com que os meias, fixando a marcação individual, abrissem espaço e permitissem um corredor direto de passe. O Rossi deu 2, 3 bolas durante o jogo. Isso, assim. ou aquele passe direto que encontra o Pedro ou o Arrascaeta de costas, que são jogadores pela qualidade técnica, poderiam. Só que primeiro, eles juntavam, talvez, até pela questão física, ganhando esses duelos. Acho que ele apostaria numa combinação dos dois, ou até do Plata fazendo essa corrida em profundidade. E acabou não acontecendo tanto. Talvez ele pudesse ter mais um jogador com essa característica de ganhar duelo ou de correr as costas. Mas eu acho que a base do plano ali do jogo passou por ele tentar antever a questão da marcação individual. Assim, só que eu estou mais curioso para amanhã, nessa loucura que a gente vive. O quê? Me conta. O ambiente do Maracanã, se as coisas demorarem a acontecer. Porque já se criou, o Flamengo vai lidar, um dos adversários que para mim o Flamengo vai lidar em 2026 é um sarrafo colocado lá no alto. Quase impossível de corresponder. Que a expectativa de que esse time que ganhou a Libertadores, que ganhou o Brasileiro, que contratou o Paquetá pelo maior preço da história do futebol brasileiro, já é uma narrativa que no imaginário da arquibancada é suficiente para que não se aceite nada menos do que grandes vitórias em sequência. E como o início de ano, dentre todas essas contingências que o calendário coloca e que o estágio físico, naturalmente, de um time que está se preparando no início de temporada para competir, acabou impondo, já começaram a gerar uma impaciência em fevereiro.
E o Flamengo vai talvez validar nesse Maracanã com os primeiros sinais do que é essa expectativa gigantesca. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Bora para o que interessa. Flamengo avalia a chance de contratar Marcos Leonardo e reforçar o ataque para 2026. O interesse do Flamengo em reforçar o ataque recolocou o nome de Marcos Leonardo em evidência no mercado da bola. Tudo isso depois do que o Atlético de Madrid desistiu da contratação do atacante do Al Hilal. E o Al Hilal fez a contratação do Karim Benzema para o seu lugar. Então o Flamengo tem muito interesse no atacante. O centroavante passou a ser observado com atenção pela diretoria rubro-negra para a próxima janela, sobretudo pela situação do Al Hilal, onde não é tratado como peça essencial, e pela possibilidade de retorno ao futebol brasileiro em meio ao monitoramento também de clubes como o Palmeiras e a Premier League. O que acontece? O jogador tem interesse em jogar no futebol brasileiro, pois é ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo tem chance de disputar uma vaga como centroavante, pois não tem nada decidido ainda, e são 3 nomes que o Ancelotti irá convocar para a Copa do Mundo. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa notícia. Será que vale a pena investir no Marcos Leonardo ou vocês tentariam investir em outro atacante? Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!